Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bom, a Apple soltou aqui a versão final do iOS 14.5, né? Essa versão que teve milhões e milhões de betas, agora ela saiu para o público finalmente e tem muitas mudanças aqui, muitas alterações. Vou passar por algumas delas comparando esse celular aqui que ainda está no iOS 14.4 com o meu outro que está no iOS 14.5 que eu venho usando há alguns dias. Falando primeiro do tamanho, pessoal, ele veio aqui 1.270 GB, ele veio num tamanho até que não tão pesado, né? Ele não está rodando todo o iOS novamente. Olhando aqui embaixo em Firmware Modem, ele tem uma leve atualização, né? Então aqui é 2.04.07 e na versão 14.4 estava em 2.03.04. Então se alguém tem algum problema de conectividade com o celular na versão 14.4, pode ser que essa atualização de modem aqui venha a melhorar o seu problema. Bom, passando aqui rapidamente sobre essa atualização, pessoal, a principal delas, né, desbloqueio de iPhone com o Apple Watch, tem AirTags, né, que é a busca de AirTags e outros acessórios. Então, para quem não conhece ainda, a Apple lançou um acessório aqui de busca muito legal, novos emojis, a Siri, que tem algumas especialidades agora, né? Você consegue até pedir para que ela toque uma música no Spotify, não está mais amarrada ao Apple Music só. Privacidade, questão de transparência, Apple Music, algumas alterações do Apple Music, podcasts, melhorias 5G, mapa, lembretes, traduzir jogos, CarPlay e algumas correções de bugs aqui, e também pela primeira vez a Apple soltou uma correção de bateria, exatamente, bateria para linhas de iPhone 11, que é como é o meu caso aqui. Esses dois celulares são iPhone 11 e tem aqui uma correção na saúde de bateria que eu tive nesse celular e que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, que a bateria do meu celular melhorou bastante com essa atualização. Então, para quem tem um iPhone 11, eu já aconselho de cara que atualize para saber se sua bateria vai melhorar, pelo menos na saúde e também no desempenho, porque o meu melhorou também, né? Bom, agora eu vou passar aqui pelas atualizações comparando lado a lado o iOS 14.5 e o iOS 14.4 que eu tenho nesse celular aqui. Bom, e a primeira grande atualização, pessoal, aquela que eu falei sobre o desbloqueio do iPhone com máscara e usando o seu Apple Watch, no caso. Para quem tem um Apple Watch, basta você entrar aqui no Face ID e código. Depois que você entrou no Face ID e código, você vai ver aqui essa possibilidade aqui, ó, Djalmas Apple Watch. Isso é a possibilidade de você desbloquear o seu iPhone com o Apple Watch. É uma função muito rápida para utilizar fazendo desbloqueio com o Apple Watch, com o meu relógio aqui, usando máscara no dia a dia, porque a gente não vai deixar de usar máscara tão cedo aqui no Brasil, infelizmente. Uma coisa que a pessoa precisa tomar cuidado, eu fiz um vídeo exatamente sobre essa função aqui e as pessoas precisam tomar um certo cuidado também, porque você não pode deixar o seu celular em qualquer lugar, porque literalmente qualquer pessoa consegue desbloquear o seu iPhone usando máscara se você habilitar essa função do Apple Watch. Então, toma cuidado, porque se você deixar em algum restaurante, em algum lugar, alguém de máscara vier pegar o seu celular, ele consegue fazer o desbloqueio na hora. O Apple Watch vai avisar você, ele vai emitir um sinal aqui, ele vai vibrar e vai tocar, avisando que o seu iPhone foi desbloqueado. Então, se você não ficar atento no seu Apple Watch e bloquear o seu celular logo em seguida, você vai ter problemas, porque o seu celular vai estar vulnerável. Então, presta atenção, é uma função muito boa, muito rápida, mas não dá para você bobear com seu celular em qualquer canto, porque qualquer pessoa de máscara consegue desbloquear ele. E ainda falando do Apple Watch, se você está utilizando aqui o Apple Watch para desbloquear o seu celular, você também vai conseguir fazer o inverso. Então um acaba desbloqueando o outro. No caso aqui, eu utilizei o meu iPhone para desbloquear o meu Apple Watch, porque ele precisa de código, né, para funcionar. E se você conseguir desbloquear o seu celular, ele também desbloqueia o Apple Watch. Isso daqui já acontecia antes, não é uma novidade do iOS 14.15, mas ele vai aparecer essa informação aqui para te avisar hoje em dia, né? Antigamente não aparecia essa informação. Falando aqui de uma das coisas que eu mais gostei nessa atualização, é com relação à saúde da bateria do meu celular. A gente sabe que sempre que você atualiza o iOS, essa saúde da bateria tende a cair, às vezes cai 1%, 2%, e no geral a gente fica muito puto com isso, né? Fica bem bravo porque acaba caindo bastante, a gente fala, pô, mas essa atualização é sempre atualização. Não, não é sempre atualização, tem a ver com quantidade de ciclos. Eu também tenho um vídeo sobre quantidade de ciclos de bateria que você pode dar uma conferida aqui no canal. E no meu caso, eu tinha 87% de bateria e ele recalibrou a minha bateria de iPhone 11 para 89%. Fora isso, eu tive diversas outras melhorias na bateria, como a duração da bateria, a atividade do dia a dia mesmo. Ela está durando o dia inteiro, coisa que antigamente estava muito difícil que durasse. E também na hora do sono, quando você vai colocar o celular ali no modo avião,
deixa ele de lado, sem fazer nada com o celular, a bateria consumia cerca de 5%, 4% durante a noite, sem fazer nada, absolutamente nada. E era a Siri a grande vilã da bateria. Hoje em dia isso não acontece mais. Quando eu vou dormir, se eu deixar em 100% de bateria, ela vai permanecer em 100%. E assim por diante, né? O percentual que você deixar vai permanecer quando você acordar. Então evita essa surpresa desagradável de você acordar com menos bateria que você foi dormir. Então por isso a minha dica aqui é que para os iPhones 11, quem tem iPhone 11, atualize, porque vai aparecer aquela mensagem de atualização de bateria, né? Que eles vão recalibrar a sua bateria. Se tiver algum problema na sua bateria, eles vão trocar de graça para você, mesmo que a sua garantia tenha acabado. Bom, passando aqui por uma outra alteração um pouco singela, mas também acho que é muito importante, é com relação à atualização de software. Vocês podem ver aqui no 14.4 que ele vai aparecer aqui qual atualização você tem, vai aparecer a opção baixar e instalar, e aqui nas opções de atualização automática ele vai aparecer baixar atualizações de iOS e instalar atualizações de iOS. Aqui eu já tenho a versão 14.5, mas eu tenho a 14.6 disponível aqui para beta. Então você não vê mais esse texto aqui, né? Você vê que o iPhone está atualizado, mas como eu tenho uma beta, ele vai aparecer aqui embaixo. Se eu acessar, eu tenho todas essas opções aqui de atualizações automáticas, baixar e instalar, e também consigo ver qual atualização eu tenho disponível. Outra coisa é que se você for em ajustes e privacidade, aqui vocês vão notar que essa função aqui, ela está começando a aparecer, não necessariamente é do iOS 14.5, mas ela está aparecendo aqui. Para algumas pessoas, como é o meu caso, eu não sei o porquê, essa função vai aparecer cinza aqui. E para você habilitar isso, você tem que deslogar do seu iCloud, logar novamente, e aí ele vai aparecer aqui para você habilitar. Nesse lado aqui, apesar de não estar com o iOS 14.5, ele já está habilitado. Essa função de rastreamento é justamente para os aplicativos que querem rastrear suas funções e suas atividades. Então eles vão rastrear aqui a sua atividade e você pode aqui habilitar ou não o rastreamento. Isso daqui é um pouco da privacidade que a Apple vem implementando nos novos iOS e que vai facilitar se você não quiser dividir os seus dados, compartilhar os seus dados com alguns aplicativos, como por exemplo o Facebook, que está ficando bem puto com essa atualização também, porque eles vão ter que informar aquilo que eles estão pegando de dados com o uso do aplicativo. Falando um pouco da Siri, pois é, ela ficou um pouco mais inteligente aqui no iOS 14.5 e você consegue acionar ela para fazer algumas coisas, como tocar aqui uma música no Spotify e não necessariamente no Apple Music. Então eu vou fazer o teste agora com vocês, tocar You Got It. Então quando você fala aqui para tocar uma música, ela vai te dar essas opções aqui, Apple Music, Spotify, Play Livros e etc. A partir do momento em que você seleciona um aplicativo, ela entende esse aplicativo como o aplicativo principal que você vai fazer uso, e toda vez que você pedir novamente, ela vai selecionar ele para você escutar suas músicas. Então eu vou selecionar aqui Spotify, e aí ela vai mudar aqui, por exemplo, abriu uma música nada a ver indiana, né? Então isso quer dizer que ela não está tão esperta assim, mas você vai conseguir utilizar aqui mais ela nesse sentido aqui para pedir para tocar músicas e etc. O que ela consegue também fazer aqui é ligar para a emergência, então você não precisa mais tocar 5 vezes nesse botão lateral. Você vai conseguir acionar a Siri para chamar a emergência, Tá vendo? E aí você consegue cancelar aqui, cancelar para não chamar a emergência. Antes, o que você conseguia fazer é clicar 5 vezes aqui. E além de acionar a emergência, ele vai fazer esse barulho. Então você vai ter a opção de clicar 5 vezes nesse botão para acionar a emergência, ou você pede para que a Siri acione a emergência para você. Além disso, se você vier aqui em Siri Busca, você vai ver que mudou a opção de voz. Então aqui você vai ter voz 1 e voz 2. Aqui era masculino e feminino, e tem uma leve tonalidade de mudança ali, mas nada demais. Com vozes em inglês, adicionaram mais 2 vozes, o que não é o nosso caso por enquanto. O iOS 14.5 também trouxe a inclusão de alguns novos emojis, então tem esse daqui, esse coraçãozinho pegando fogo, mulher com barba, a nova seringa, que antes era uma seringa que escorria alguma espécie de líquido aqui, novos tons de pele, casais, etc. Então tem alguns novos emojis aqui que vocês vão conseguir achar durante o seu uso aí para mandar para as pessoas. Um outro ponto da atualização aqui também é que você vai passar a ter suporte aos controles de Xbox X e também o PlayStation 5 aqui. Quando você for conectar no celular, eles vão passar a dar esse suporte, você vai conseguir utilizar esses controles
para jogar alguns joguinhos no celular também, o que antes não tinha no iOS 14.4, veio no iOS 14.5. Finalmente, porque já faz tempo que foram lançados esses videogames e a Apple resolveu dar o suporte só agora. Falando aqui sobre algumas alterações de podcast, como vocês podem ver, teve algumas alterações de layout. Por exemplo, aqui eu tinha esse layout aqui no iOS 14.4 e vocês vão passar a ter esse layout aqui se vocês utilizam o aplicativo de podcast. Algumas outras coisas importantes que mudaram é que aqui você não tem mais essa opção assinar, você vai ter a opção seguir ou não seguir o podcast, porque o assinar dava uma impressão um pouco estranha ali de que esse podcast deveria ser pago, assinado, etc. Ou talvez seja alguma função que eles vão trazer lá para frente, né? Alguma assinatura de podcast no futuro e que, para não confundir os temas, você tem a opção de seguir e não seguir e agora não mais assinar e não assinar. Aqui tem algumas alterações de layout, porque você tem mais informações aqui do que você consegue ver aqui e também você tem os 3 pontinhos aqui, que é baixar episódio, seguir, não seguir, salvar episódio, etc. Antes você tinha que entrar aqui nos detalhes do episódio, depois clicar nos 3 pontinhos para você conseguir acessar essas funções. Hoje em dia não mais. E você também adiciona aqui algumas funções de deslizar para o lado, deslizar para o outro, e aí você consegue saber aqui aquilo que você vai utilizar mais, né? Aqui você já consegue baixar o episódio de cara, aqui você consegue adicionar os favoritos. Então você tem algumas funções aqui alteradas no podcast para tornar o seu uso mais fácil aqui. Também na opção de busca, se você for aqui em buscar o podcast, você vai ver que tem algumas diferenças, né? Aqui você já tem os top charts aqui, você tem notícias, você tem sociedade e cultura, então eles dividiram aqui os podcasts para ficar mais fácil a sua visualização e você encontrar algum podcast que você queira sobre algum tema específico. Aqui você não tem nenhum tipo de divisão e você vai passar a ter essas divisões aqui para facilitar a sua busca. Então é basicamente isso, pessoal. Passei aqui por algumas alterações aqui, algumas inclusões que tiveram no iOS 14.5 comparados com o iOS 14.4. Tiveram também muitas alterações aqui no Apple Music, mas como eu não faço assinatura desse serviço, fica difícil mostrar aqui para vocês quais foram essas alterações, né? Basicamente eles estão copiando o Spotify em muita coisa aqui, então se você já faz o uso do Spotify e vai passar para o Apple Music, você vai ficar bem familiarizado com essas novas atualizações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal. Já deixe também um like para fortalecer o canal. Escreve aí nos comentários se você é usuário de iPhone 11, principalmente se a sua bateria vai ser recalibrada, se não, se já foi recalibrada, etc. Também os outros usuários de iPhone, escreve aí nos comentários se apareceu alguma coisa para vocês, porque a gente tem a esperança de que a Apple libere essa recalibragem para todo mundo, não só para os usuários de iPhone 11. E é isso aí, galera. Obrigado, valeu!